Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura, Avon, O Boticário e Eudora. E no vídeo de hoje vou falar com vocês tudo sobre o Dia dos Namorados. Não quero falar apenas sobre as vendas, né? Vou falar sobre tudo, o que aconteceu por aqui, algumas coisas que eu achei que eu fiz certo, outras que eu fiz errado, né? Eu até deixei uma colinha aqui para eu não esquecer nada, né? Quero compartilhar tudo aqui com vocês nesse vídeo. Tô gravando hoje, sexta-feira à noite, foi feriado aqui na minha cidade, então hoje eu não trabalhei, passei o dia fora, precisava descansar, sabe? A minha casa ainda continua uma zona, preciso organizar, mas eu vou fazer isso no final de semana. Eu realmente precisava sair um pouco daqui, me libertar um pouco, sabe? Porque quando a gente trabalha em casa, a nossa casa acaba, né, sendo o nosso local de trabalho. Então, às vezes, para você espairecer um pouco, você precisa sair. Então, eu precisei fazer isso hoje, né? E foi muito bom pra mim. Nossa, parece que, descansei, né? Mesmo que foi cansativo, a gente passou o dia fora, mas ainda assim foi muito bom pra mim. Então, precisava fazer isso. Então, a casa continua uma zona, continua desorganizado, né? As minhas prateleiras estão vazias, porque quem viu aqui Dia das Mães viu que quando eu mostrei pra vocês já estava um pouco vazia. Agora é Dia dos Namorados, então, graças a Deus, saiu muita coisa, então tá muito vazia também. Mas tem algumas coisas aqui por cima da mesa, então assim, não está totalmente vazia quanto parece. Porém, está assim muito vazia, mas as reposições estão vindo, né? Eu tô com caixa aqui embaixo que eu preciso colocar, só colocar na prateleira, já tá cadastrado, enfim, só preciso colocar, mas precisava de tempo e o meu foco estava para o Dia dos Namorados. Então assim, gente, é isso que tá tendo, né? Vou compartilhar com vocês esse vídeo hoje, tá tarde, mas já vou soltar hoje mesmo, né? Aproveitei que eu tive o tempinho, Bela não tá em casa, meu esposo não tá em casa, então aproveitei pra gravar agora, vai sair tarde, mas espero que vocês assistam, né? Se não hoje, mas aí tem um final de semana inteiro pra assistir, né? Então é isso, bora pro vídeo, já falei demais, então se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui em gostei, se não é inscrito, se inscreve aí no canal pra nos ajudar, a sua inscrição me ajuda muito. Vou deixar aqui também meu Instagram, se você tiver interesse de me acompanhar por lá, vai ser muito bem-vindo. Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu é que eu achei que foi uma das coisas que me deixou muito cansativa, né? O que sempre acontece, na verdade, e todas as vezes eu me toco disso, mas eu deixo passar, que é o quê? O medo de montar presentes, né? Gente, eu tenho muito medo de montar presentes e sobrar os presentes aqui. Eu não sei de onde vem tanto esse medo. Às vezes você pode falar pra mim, Tati, é normal, você tem medo de montar os presentes, mas daí se não sair. Só que, gente, esse medo a gente tem que ter na hora de fazer investimento, né? Porque daí o investimento, se você comprar as coisas e não sair, aí sim, né? Você vai ter um problema. Porque se você comprou no boleto, principalmente, o boleto ele vai vir para você pagar, né? Só que não. O meu medo é realmente de montar os kits e eles não saírem. Porque eu tava usando itens que eu já tinha aqui na minha pronta entrega, né? Então, assim, ó, segunda-feira a gente foi pra rua, né? A gente começou indo na segunda-feira, conforme eu já falei pra vocês aqui no vídeo. A gente começou indo na segunda-feira, a gente foi segunda, terça, quarta e quinta, no Dia dos Namorados também. Ontem nós fomos pra rua, né? Quem acompanha lá no Instagram viu. Gente, na segunda-feira nós não vendemos nada. Na terça-feira as vendas foram muito boas, né? Então o que aconteceu? Na quarta-feira eu passei o dia inteiro montando kits. Por quê? Os kits tinham praticamente acabado e eu precisava repor esses kits. Então eu passei o dia inteiro montando kit, né? Eu acordei, gente, bem cedo para poder dar conta de montar esses kits. Aí eu montei kits na quarta-feira, a gente vendeu muito bem também, né? Só não foi melhor do que na terça-feira, mas a gente vendeu muito bem. Aí, quando foi na quinta-feira, em pleno Dia dos Namorados, eu tive que montar muitos kits também para poder dar conta de atender na quinta-feira. Coisa que, se eu tivesse montado tudo conforme eu falei para vocês que eu ia montar, eu não precisaria ter essa correria, né? Eu não precisaria ter que correr durante esses dias, né? Então, assim, eu preciso parar com esse medo de, não vai vender. Se não vender, não tem problema. Porque é igual meu esposo falou, né? Ainda na quarta-feira, a gente vendeu bem, não igual na terça, mas a gente vendeu muito bem na quarta-feira. E daí eu falei, nossa, eu não sei se eu vou montar kit amanhã, né? Pretendo montar, mas tô pensando ainda. Meu esposo falou assim, mas por quê? Não tem nada mais lá em casa pra montar kit? Eu falei, tem. Ele falou, então usa o que tem lá em casa, né? Monta com tudo que tem lá em casa. Não faz investimentos, né? Trabalha com o que tem. Se tem ainda chocolate, monta mais kits, né? Porque amanhã com certeza vai vender muito. Então, assim,
eu não tava com medo de fazer investimento, porque eu não ia fazer investimento. Eu estava com medo de montar kits com o que eu já tinha aqui. Então, assim, é um medo que eu não sei, gente. Não sei, eu preciso trabalhar realmente isso em mim. Deixa eu só... Preciso realmente trabalhar isso em mim, porque isso está me atrapalhando em todas as datas comemorativas, tem sido assim. Eu falei pra vocês que eu ia montar cerca de 50 kits, eu não montei tudo isso. Inicialmente, acho que eu montei... eu não vou ter exato quanto que eu montei, mas eu não montei tudo isso. Se eu tivesse montado todos esses kits, conforme eu havia falado pra vocês, eu não ia precisar, né, montar kits correndo, né? Mas não, eu fiquei com medo de não vender e falei, não vou montar tudo. Só que daí ficou pra última hora e eu precisei correr pra conseguir montar e atender o meu público, né? Que é o pessoal que compra comigo na rua. Então, assim, gente, primeiro erro foi esse, de ficar com medo de montar e não vender. Sendo que, se não vendesse de qualquer forma, ia ficar aqui, eu montando ou não montando, porque eu já tinha comprado os produtos que eu ia usar, eu já tinha comprado os chocolates que eu ia usar, as cestas que eu ia usar, as caixas que eu ia usar, né? As pelúcias, enfim, tudo eu já tinha comprado. Então, assim, não ia mudar nada, era só eu montar e levar para poder vender. Então, assim, o que me atrapalhou bastante foi isso, o fato de ter esperado para última hora para ver se realmente ia vender para poder montar os kits. Então, isso me atrapalhou demais. Então, assim, vou trabalhar isso em mim porque eu preciso mudar, tá? Foram várias datas comemorativas que eu já vi isso, que eu já vivenciei isso e ainda assim não consegui mudar, mas a partir de agora vou mudar isso, vou montar assim, porque se eu já fiz o investimento, não tem como voltar para trás, né? Não tem como eu devolver para a loja. Então, vou montar os kits, se vender bem, se não vender, amém, né? A gente trabalha e corre atrás para poder vender depois. Agora, outra coisa. O que eu vendi por aqui, gente? Vendi kit, sim, mas vendi também muitos produtos soltos, tá? Coisa que eu não esperava, porque normalmente por aqui não sai. Mas graças a Deus, tive vendas de produtos soltos também. Hidratantes, mais body spray, né, que o pessoal comprou. Ai, só numa sacolinha tá bom. Então, assim, mas isso quando? Ontem, tá? Quinta-feira foi onde o pessoal começou a se preocupar. Na verdade, na quarta-feira, mais pro final da tarde, e ontem, no Dia dos Namorados mesmo, que começou a procura por esses kits mais soltos, tá? Um hidratante, um perfume, alguma coisa assim, sabe? Aquela coisa barata, mas que também chamasse atenção. Então foi isso. Tive vendas de kits soltos mais do que eu esperava, tá? Foi muito mais do que eu esperava. Uma outra coisa que aconteceu por aqui foi o quê? Os clientes pedindo pra fazer o pedido de kits na quarta para chegar na quinta, ou então para eu ir retirar na loja do revendedor. Tem alguns clientes que sabem que eu posso ir lá fazer a retirada na loja do revendedor. Então teve alguns clientes pedindo, né? Ai, não tem como você ir buscar hoje. E, gente, eu não fiz pedido. Não fiz pedido por quê? Porque tava muito corrido, eu tava precisando montar muitos kits. E se eu saísse de casa para poder ir na loja do revendedor, ia demorar, porque lá com certeza ia estar lotado, né? De consultoras querendo atender os seus clientes. Então, assim, eu não conseguiria fazer isso rápido, né? Então, o que eu fiz? Eu decidi declinar desses pedidos, né? Teve cliente que entendeu e daí pediu outra coisa, né? Alguma coisa que eu tinha aqui, acabou fazendo essa troca. Eu consegui, né, converter vendas para outros produtos. Outros clientes não entenderam e tá tudo bem também, gente. Eu não me senti nem um pouco com a consciência pesada em relação a isso. Por quê? Porque tem muitos clientes que sabem, né? Tem muitos não, todos os clientes sabem que eu trabalho essa data, né? Então, assim, o mínimo é pedir com antecedência, né? Fazer pedido com antecedência, porque a gente tá ali naquela correria. É claro que eu quero atender todos os meus clientes com muito carinho, com toda a dedicação do mundo, porém tem coisas que realmente não dá pra fazer, e essa foi uma das coisas que eu decidi abrir mão, né, nesse Dia dos Namorados, porque em outras datas comemorativas, gente, eu saía daqui, sabe, eu me desdobrava pra ir buscar cesta diferente, às vezes, aqui na loja da minha cidade, sabe, fazer coisas que realmente não dava, não tinha tempo para poder atender clientes que às vezes só quer comprar ali naquela data, já faz um tempo que não compra comigo, sabe? Só vai atrás de você porque sabe que você vai se desdobrar para fazer. Então eu decidi não atender esses clientes, preferi declinar mesmo esses pedidos ou tentar converter vendas, né? Alguns eu consegui converter, outros não, e tá tudo bem também. Mas eu até avisei, né, no meu Instagram, avisei no meu WhatsApp que eu não ia conseguir fazer pedido na quarta-feira para poder buscar na quinta, ou ir na quinta-feira mesmo para poder retirar. Não conseguiria porque tava realmente muito corrido, como eu disse, tava com muito kits para montar, então eu não consegui.
Agora falando das vendas na rua, gente, como que foi? Graças a Deus foram maravilhosas, assim, foi surpreendente. Por quê? Porque eu sempre vou com o pensamento de eu quero vender tanto, né? Eu tenho a minha meta, eu quero vender tanto. E quando a gente ultrapassa a nossa meta, quando a gente se surpreende, é tão bom, é tão maravilhoso. E pra mim foi incrível. Mais uma vez, eu montei uma quantidade de kits e depois eu tive que montar muito mais, me desdobrar para dar um jeito de montar. Graças a Deus eu tinha pedido caixas a mais, né? Pedido cestas a mais, então eu consegui atender mais pessoas, né? Porque se eu tivesse trazido a quantidade só de kits que eu pretendia montar, vamos dizer, eu pretendia montar cerca de 50 kits. Se eu trouxesse só essa quantidade de caixa e cesta, eu ia perder muitas vendas. Então, graças a Deus eu trouxe mais e consegui atender mais pessoas, né? Na segunda-feira, como eu disse, não vendi. Na terça-feira vendi muito bem. Na quarta-feira a gente vendeu bem também. Mas foi melhor na terça-feira. E na quinta-feira superou as vendas assim. Foram maravilhosas. O pessoal, assim, tava alvoroçado para poder comprar. Porque foram pessoas que estavam voltando para casa, né? E daí queria levar alguma coisa e aproveitou que a gente tava ali, foi comprando. Então assim, foi maravilhoso. A gente tava num ponto estratégico realmente. E o horário que a gente mais vendeu foi por ali, pelas 7 horas da noite até umas 8h20, 8h30 por aí, tá? Então foi mais ou menos esse horário, cerca de 7h20 mais ou menos, eu acredito que foi, começava ali o boomzinho, umas 7h20 até umas 8 e pouco tinha gente comprando. Aí a gente ficou até as 9 horas, né? Só não na quinta-feira, que na quinta-feira realmente estava muito cansativo. Meu esposo já estava muito cansado também. A gente já tinha feito ótimas vendas. E daí a gente voltou, acho que umas 8h30 para casa. Mas foi, assim, maravilhoso, tá? O que aconteceu ontem, gente, quinta-feira, eu montei muitas coisas aqui em casa, né? Só que daí chegou lá, eu precisei montar outros kits, né? Sorte que eu tinha levado algumas coisas que dava pra conseguir montar ali. Tive que tirar coisas da cesta. Eu montei na hora mesmo ali pros clientes, sabe? Os clientes queriam que modificasse alguma coisa. Ontem foi o recorde onde o pessoal quis que modificasse alguma coisa na cesta. Então, assim, eu modifiquei ali na hora, então um viu que eu tinha modificado para um, aí ficou esperando para eu poder modificar outra cesta para ele, e foi acontecendo ali, graças a Deus, foi dando certo, e daí eu consegui mudar ali. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu fico muito nervosa quando o cliente, por exemplo, eu tenho que montar uma cesta aqui pro cliente, e o cliente tá em cima, eu fico muito nervosa. Só que ontem não tinha o que fazer, eu precisava fazer, e daí fui fazendo, né, foi parando cerca de 3, 4. Teve uma hora que tinha umas 5 pessoas lá paradas, né, querendo comprar, e meu esposo vendendo também, às vezes com dúvida. Enfim, gente, deu super certo, graças a Deus. Foram muitas vendas, mas ontem eu precisei remontar a cesta lá na hora para clientes, né, ver o preço. Por isso que é muito importante a gente ter noção dos valores que a gente vai vender. Uma coisa que eu acertei muito também foi deixar, por exemplo, a cesta por um valor. Essa cesta aqui, ó, eu vendi, gente, ela é tamanho 18. Ela com laço, com saco, com a seda aqui, eu vendi ela R$ 25, tá? Vendi ela R$ 25, ela montada. Então eu sabia que a cesta custava 25. A pelúcia de coração eu vendia 25 também, então eu sabia que a pelúcia custava 25. Então se eu colocasse a pelúcia na cesta já era R$ 50. Entendeu? Então, isso eu tinha noção de preços. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção de preços, né? Porque se fosse como eu trabalhava no começo, eu ia ficar bem perdida. Mas, graças a Deus, eu já tinha tido mais ou menos a noção de como tava os preços das coisas, então facilitou demais na hora de montar também. Ontem o pessoal tava querendo muito tirar os cosméticos da cesta, ou trocar os cosméticos. Ai, não pode ser esse daqui nessa cesta. Então teve ontem essas modificações, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui atender. Tinha levado o laço, né, o laço fechado, porque caso precisasse, eu já tava com laço. Então assim, eu pensei em algumas coisas que realmente foi necessário na quinta-feira e que me ajudou demais. Aí eu tirava o laço, aí abria o laço, o pessoal tava esperando, então assim, foi muito bom. Foi muito a correria também, mas deu super certo, né? Então ontem, a diferença dos outros dias foi isso, que o pessoal queria modificar algumas coisas, né? Graças a Deus, gente, eu consegui vender a cesta que tava com o Eudora Rosé, né? Que eu falei pra vocês que se eu não vendesse, eu ia pegar pra mim, né?
mas graças a Deus vendi. O cliente, ele comprou, ele parou com a esposa dele, vendi na quarta-feira, ele parou com a esposa dele, e daí ele perguntou a fragrância, eu falei, ele foi, perguntou pra ela quis, ele já levou, então assim, graças a Deus por isso, né? Saíram cestas com perfumaria. A única cesta com perfumaria que ficou feminina foi a do Chique, né? Porque eu fiz uma que foi na caixa, se eu não me engano, montei na caixa, ela saiu. Aí eu vi que tinha saído, eu falei, vou montar outra, né? Que foi o perfume hidratante, só que daí dessa vez eu montei na sexta. Aí na sexta eu montei, acho que foi na quarta-feira, foi na quarta e daí ficou. Aí ela não vendeu, mas não tem problema, né? Com essa eu posso me presentear também. O que mais que eu preciso falar pra vocês? Montei, gente, 6 cestas masculinas. Eu tinha falado pra vocês que eu ia montar pelo menos umas 15. Graças a Deus, eu não montei. Por quê? Porque, gente, não saiu. Na verdade, eu montei 5 cestas masculinas, né? E daí, eu vendi 2, sobraram 3. Sobraram 2 com a cerveja e sobrou a do perfume, do Celebre Sua Força masculino. A caixa, né, com o Celebre, e as 2 cestas não saíram. Foi isso, não saíram. O que aconteceu com as cestas com cerveja? Os clientes pediram para modificar, né? Na verdade, o cliente pediu para modificar, colocar um body spray feminino ao invés do masculino, porque ele ia dar para a esposa, porque a esposa ia gostar mais daquela, então eu fiz a troca. A outra, como eu vi que na quarta-feira tinha muita gente querendo, muitos homens querendo cesta feminina com cerveja, aí o que eu fiz? Na quinta-feira eu modifiquei, né? Ontem mesmo eu modifiquei aquela que eu fiz da Budweiser, que foi uma vermelha, que eu tinha feito com o desodorante corporal do Natural Homem, mais o hidratante do Natural Homem. Eu tirei e coloquei só um body spray da Eudora, né? Então eu modifiquei ali. E dito e feito, gente, levei, saiu na quinta-feira esse da Budweiser, né, com o body spray, e foi onde eu fiz a troca também, né, pelo body spray feminino daquela que tava com as Heineken. Então, assim, gente, as 2 cestas com cerveja foram para mulheres, né, troquei. Graças a Deus, porque se fosse para homem ia ficar lá, porque não ia vender, gente, eu só vendi 3 kits masculinos, né? Saíram 2 kits masculinos com perfumes e... Perfume não, com body spray, né? E o outro kit masculino que saiu foi um que eu tinha montado ontem mesmo, todo com chocolate. Na verdade, eu tinha montado pra mulher, só que daí a mulher chegou lá, né, e queria uma cesta masculina e ela não queria com cerveja, né? A da Heineken ainda tava masculina, ela não queria com cerveja, e daí ela preferiu aquele. Então, levou pro marido dela, falou que ele ia gostar da xícara, porque ele gostava de café, então acabou levando pra ele, né? Aquela que eu tinha montado com o body spray do Malbec, que era com a xícara, eu tirei o body spray do Malbec e coloquei só chocolate, porque daí eu ia deixar ela como feminina, porque eu vi que tava saindo só cestas femininas. Aí foi essa que a mulher levou pro esposo. Então, assim, cestas masculinas eu vendi apenas 3, né? E sobrou uma aqui, né? Porque as outras eu modifiquei pra feminina, pra virar cesta feminina. Então deu certo, graças a Deus, eu vendi, né? Mas foi só isso também, gente, de cesta masculina. Porque tive até procura, né, de pessoas querendo cesta masculina, só que assim, era por um preço que não dava pra fazer, né, queria colocar perfume, queria colocar isso, queria colocar aquilo, só que não queria o valor que custava, né? Ai, não, mas vai ficar muito caro. E se eu colocar tal coisa? E daí eu tentava fazer algumas coisas diferentes, só que daí a pessoa não gostava, então acabou que não deu certo vender mais cestas masculinas, tá? Que mais, gente? Uma coisa que eu queria falar pra vocês sobre a minha lucratividade, gente. Eu lucrei muito bem. Assim, muito bem, graças a Deus. Pela primeira vez, eu vou ser bem sincera pra vocês, pela primeira vez, eu não fiquei focada só em... Ai, as pessoas não vão querer pagar esse valor, né? Como eu trabalhei com bastante chocolate, né? Então eu consegui lucrar muito bem, né? Como eu trabalhei com muitos itens fora da consultoria de beleza, fora dos cosméticos, então eu consegui lucrar muito bem, gente, muito bem. Teve cestas
que dava X valor, e daí eu via, olhava pra cesta e falava assim, cara, eu acho que ela vale muito mais, né? Porque querendo ou não, gente, eu tava vendo alguns lugares aqui da minha cidade que tava vendendo kits pro Dia dos Namorados. Cara, às vezes era um kit que ia uma pelúcia e um negocinho. Um valor absurdo. E tem gente que paga, tá? Tem gente que paga. Às vezes meu esposo compra alguma coisa pra mim, aí eu pergunto pra ele, quanto que foi, né? Porque eu quero saber o preço que o pessoal tá trabalhando. E, cara, é um valor que você olha e você fala assim, não é que não eu esteja desmerecendo, mas às vezes o meu produto eu tô cobrando menos do que realmente o pessoal iria pagar. Então, nessa data comemorativa, esse ano eu decidi colocar uma lucratividade muito boa e, gente, valeu super a pena, porque o pessoal comprou, o pessoal não ficou pedindo um desconto, tá? Foi umas 2 pessoas, assim, ontem, né? E antes de ontem, acho que uma pessoa pediu um desconto só, assim, e o pessoal foi comprando e achando o preço maravilhoso, sabe? Aquela cesta que eu montei as 2 caixinhas, aquela cesta ali fez um sucesso, porque ela, se eu não me engano, foi 120. E a minha lucratividade estava nas alturas. E assim, era um preço muito bom, porque os valores que eu paguei nos itens que estavam ali dentro foi só com chocolate, com cesta, com xícara, enfim. Então, assim, foi uma lucratividade muito boa, não tinha cosméticos. Então, assim, eu tive uma lucratividade muito grande e as pessoas olhavam e visivelmente estava muito bonito. Então, eu acabei lucrando muito, graças a Deus, assim. Então, assim, foi maravilhoso. Esse Dia dos Namorados pra mim foi surpreendente. Eu sei que quando eu venho falar aqui, tem muita gente que fala, ai, mas teve gente que falou que não foi bom, só pra você foi bom. E, gente, é de acordo com a minha realidade, tá? Eu não tô falando pra vocês que eu vendi 10 mil, 20 mil reais, não. Eu tinha a minha meta e, graças a Deus, eu ultrapassei a minha meta. Então, assim, pra mim foi surpreendente, foi maravilhoso. Mas tudo isso por quê? Porque eu saí pra rua, né? Se fosse depender dos meus clientes aqui, eu ia vender o quê? Umas 6 cestas, tá? Pra ser bem sincera pra vocês. Então, graças a Deus que eu me empenho e vou pra rua, né? Decido ir pra rua, porque se for pra contar com os meus clientes daqui, eu montando umas 10 cestas, tava ótimo, sabe? Era o que eu ia conseguir vender. Então, na rua não, na rua o pessoal compra. Então, por isso que eu vendi muito bem, tá? Eu espero muito que vocês também tenham vendido muito bem. Eu espero muito que vocês tenham se surpreendido com esse Dia dos Namorados, né? Eu não consegui ver vídeo ainda aqui no YouTube, vou parar agora pra ver, como eu falei pra vocês, agora eu tô sozinha aqui, então dá pra me aproveitar, tirar esse tempinho e ver agora, né, como que foram, de algumas meninas que eu gosto de acompanhar por aqui. E é isso, gente. Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês. Gente, a gente passou um frio, que meu Deus do céu, que frio. Que frio, que frio que tava, meu Deus. Um frio. Tinha pessoas que paravam lá e davam a mão pra gente. Cara, a pessoa descia do carro com a mão quentinha, minha mão super congelada. Meu Deus, que mão gelada. E assim, um frio, gente, mas foi, assim, gratificante, gratificante. Nós ficamos esses 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, esses 4 dias. Foi maravilhoso, né? Ficou eu e meu esposo. Aí ontem meu irmão foi lá, né, dar uma forcinha. Mas a gente ficou esses 4 dias sozinhos lá, né? Como sempre, meu esposo sempre me apoiando, graças a Deus por isso, né? Eu falei pra ele que se não fosse ele, não sei, né? Porque é muito difícil a gente ir sozinha, né? Ir lá pra montar a tenda, fazer as coisas. E o vento, a tenda queria voar. Gente, olha, foi um caos, mas foi assim, gratificante, foi muito bom pra mim. Graças a Deus, assim. Eu espero que pra vocês também tenha sido também. Outra coisa que eu fiz, assim, que foi muito assertivo, gente, que eu achei que foram os chocolates, as pelúcias. Gente, eu não fiquei com nada de pelúcia aqui. Sobrou um outro chocolate que foi dos kits que eu desmontei, daí não dava pra montar mais outro kit. Outra coisa que eu fiz, que sobrou por aqui, deixa eu ver. Gente, foi isso, alguns chocolates e as pelúcias foram, acho que sobrou ou foi 2 chaveiro de coração, só. Mas eu acho que foi só um que sobrou também. Porque daí não deu pra montar mais também. Eu queria montar, mas daí não deu. Gente, foram muito body spray da Eudora que eu vendi, tá?
muito body spray. Vocês sabem que no começo do ano eu fiz um investimento muito grande, depois eu investi de novo, depois eu investi mais um pouco. Então eu tava com muito body spray da Eudora aqui, aí saiu bastante no Dia das Mães. Aí agora pro Dia dos Namorados eu falei, quer saber? Vou colocar também. Vai que, porque ele é R$ 40, né? Então ele não ia encarecer tanto o kit, porque daí o restante das coisas era chocolate. Então ele não ia encarecer tanto. Então eu fui colocando o body spray da Eudora e saiu muito body spray. Ainda teve um cliente que parou lá e ele falou assim: a minha esposa ela tem rinite. Daí eu não posso levar perfume, porque ao invés de eu agradar, eu vou acabar desagradando. Aí ele pediu pra tirar, daí eu modifiquei, né, ontem. Daí ele falou assim: você revende, né? Eudora, eu falei, revendo. Ele falou assim: então você colocou os perfumes aí, né, pra poder conseguir bater sua meta. Eu falei, claro, a gente vai unindo o útil ao agradável, né? Perfume que a gente sabe que as mulheres gostam, junto com hidratante, com chocolate, então assim, vira o combo perfeito, né? Então assim, vendi muito body spray. Os deleites que eu tinha aqui foram com Deus também. Hidratante saiu também, gente. Malbec saiu também. Eu vendi 2 Malbec. Vendi, deixa eu ver, o que mais que eu vendi aqui? Vendi perfume feminino. Gente, eu vendi muita coisa. Tem uma caixa aqui que eu preciso repor aqui pra dar uma alavancada. Dar uma alavancada, não. Pra dar uma beleza aqui na minha prateleira, porque tá ridículo, gente. Tá muito vazio, muito vazio, muito vazio. Daí já me deixa assim meio ansiosa, sabe? Eu preciso comprar. Daí é bom porque daí eu preciso comprar. As coisas, graças a Deus, já estão pagas, né? Chocolate eu paguei tudo no dinheiro. Algumas coisas, as cestas eu paguei no dinheiro. Já tá paga, né? Não tem nada pra pagar depois. Só algumas coisas, acho que tem umas caixinhas, as últimas que eu comprei, que daí eu passei no cartão pra pagar depois. E eu acho que foi isso, gente. Foi mais isso mesmo, graças a Deus. Passou essa data comemorativa, agora pensar em Dia dos Pais, né? Porque a gente sai de uma data comemorativa já pronta pra entrar em outra. Gente, que vídeo longo, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Graças a Deus foram vendas maravilhosas. Segunda-feira eu fiquei frustrada, né? Um pouco frustrada, porque realmente não tive venda nenhuma. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que não vai sair vendas? Mas terça-feira, quarta-feira e quinta-feira foi assim incrível, eu não tenho nem o que falar, né? Não tenho nem o que falar, eu só preciso perder esse medo de montar kits, porque eu tive que trabalhar muito, quarta e quinta, trabalhar muito, montar muitos kits assim pra poder dar conta de atender, né? E uma coisa, ontem, gente, o pessoal tava muito atrás de lembrancinha, né? Não queria, a gente perdeu acho que umas 5, 6 vendas, porque o pessoal chegava lá e queria coisa mais em conta, e os mais em conta já tinha saído, e só tava os mais caros, vamos dizer assim. Mais caros, enfim, né? Mas graças a Deus, a gente vendeu praticamente tudo foi vendido, graças a Deus por isso. Mas se a gente tivesse levado coisas mais baratas ontem, teria vendido. E na quarta-feira o pessoal não tava nem ligando pro preço, pro preço, né? Foi pegando e o que tinha lá foram pegando, graças a Deus. E daí ontem a gente veio embora, né, com 2 kits e foi assim, uma benção, uma benção, uma benção. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo demorado, mas eu espero muito que vocês gostem. Me conta aqui nos comentários como foram as suas vendas. Eu espero muito que vocês tenham vendido muito, que vocês tenham se surpreendido, tá? Então é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.